Ataque e conformidade na auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender às necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, contabilidade e auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossa vida. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, então, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Promédio, você pode contar. Negócio, fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com a equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br para mais informações. Atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, prata, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima e lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento praticável do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite a todos, boa noite, amigos, aqui nessa Vida Moderna. Espero que estejam nos ouvindo. Marcelo Cruz, Adriano. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Alô? Boa noite a todos, amigos. Boa noite, web amigos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Marcelo. Hoje aí vivendo essa vida moderna, né? Essa barulho todo. A gente hoje tem que nos desdobrar entre fazer reuniões presenciais e reuniões via web. Espero que vocês estejam me ouvindo. Está me ouvindo, Adriano? Acho que não. Marcelo? Alô? Vamos lá, então. Vamos começando sem ele, então, né? Vamos lá, vamos se apresentar, então, um pouco, Marcelo. Fala um pouquinho sobre você. Tudo jóia? Muito prazer, mais uma vez, estar aqui participando do programa com vocês. Ao lado de pessoas tão queridas, né? Tá aí o Mirado, que acabou de... Acho que perdeu a frequência. Meu querido amigo Anderson Cata Preta, de tantas lutas, tantas batalhas. Um renomado médico da nossa cidade. Mais do que isso, né? Uma pessoa bondosa e um grande amigo. Obrigado. Aqueles que não me conhecem, eu sou advogado criminalista aqui na cidade de Santos. Nosso escritório hoje atende o Brasil inteiro, por conta da especialidade. Sou professor universitário também da cadeira de Direito Penal, Leis Penais Especiais, e atualmente sou presidente
da Associação Nacional da Advocacia Criminal no Estado de São Paulo, né? Hoje, inclusive, a Anacrim, que é a nossa associação, completa 2 anos de existência e já estamos em 19 estados da nossa federação. Já atuamos em mais de 100 amigos curi, que significa o amigos curi dentro do direito. São ações de interesse coletivo, não de interesse individual. E a Anacrim já esteve à frente de mais de 100 dessas ações, ou seja, atendendo os mais diversos grupos de advogados do nosso país. Então, é uma honra estar falando com vocês na data em que a Anacrim completa hoje 2 anos de existência. É ao lado de um amigo tão querido como você, né, Cata Preta? Obrigado, meu irmão. Marcelo, te considero muito também. Você esqueceu de falar que você é um grande advogado criminalista, né? E isso é um exemplo para todos nós aí. Meu nome é Adriano, gosto muito, fiquei muito feliz, Marcelo, quando falaram que você está aqui. Né? A gente realmente já se conhece há um tempo e a gente se gosta. E eu sou ginecologista, igual o Marcelo falou. Já não sou de Santos, mas já estou em Santos há mais de 20 anos, já me considero santista, né? Meus filhos todos nasceram aqui vim estudar e acabei ficando. Casei, né, Marcelo, e fiquei por aqui. Sou ginecologista e obstetra, gosto demais da minha profissão, né? Já fiz também alguns partos, né, Marcelo? Já fiz alguns partos. Nossa, nesses 20 anos aí, graças a Deus, fiz muito parto. E cada dia quero mais, né? Adoro fazer parto, é um momento mágico, né? Para nós é mágico. Eu acho que para os pais também, né, Marcelo? Você viu seu filho nascer, não? Vi. Seus filhos, né? Tenho 2 meninas, a Valentina e a Isadora, de 8 e 7 anos. Eu acompanho os 2 partos. Achei que seria difícil para mim, porque sou um pouco medroso com esses lances de medicina e tal, mas a emoção nos torna realmente gigante, né? Vou te fazer uma pergunta para você, Adriano, uma curiosidade. Você sempre quis ser médico? Você, durante a sua adolescência, em algum momento da sua vida, você sonhou fazer outra coisa? Não, você sabe que eu sempre pensei, sempre quis ser médico, desde criança. E apesar do meu pai sempre ter me apoiado em tudo, né? Meu pai era engenheiro elétrico, mas sempre mexeu com construção. E eu acho que no fundo ele tinha esperança de eu mexer com construção junto com ele, né? Mas não teve jeito, eu sempre quis ser médico, nunca cogitei outra hipótese, não. E eu pensei que se fosse perguntar outra coisa, que sempre me perguntam também. Se eu tinha feito os partos dos meus filhos. Né? Fez? Eu fiz só do último filho, porque eu tenho 3 filhos, né, Marcelo? Eu tive uma filha antes de casar, Isabela, está com 16 anos. Tive a Manuela depois com 12 anos, está com 12 anos agora, e o Daniel com 5. E assim, nos 2 primeiros, não, a minha mulher, até da Manuela, queria que eu segurasse a mão dela, tirasse foto. No último momento, ela se arrependeu, queria que eu fizesse, mas eu não fiz. Mas espera aí ela não queria um homem, ela queria um povo. Você tem que tirar foto, segurar a mão e fazer o parto se fosse um povo, né? Ela queria o marido, o pai ali, né? Mas foi interessante porque uma semana antes a gente estava indo para São Paulo e uma paciente ligou e eu voltei para fazer um parto. E aí, quando ela viu aquilo tudo, aquela preparação toda, porque ela também é médica, você conhece? Sim. E aí ela falou assim, eu quero que você faça o meu parto. Eu falei, agora eu não vou fazer, porque eu já chamei o colega para fazer o seu parto. Então, vamos assim que vai ser muito legal também. Mas no último agora ela quis que eu fizesse. E foi fantástico, né? E eu, com muito cuidado, levei até 2 médicos para me auxiliarem, para caso eu não ficasse bem, alguém assumisse o caso, né? Mas fiquei super bem e foi maravilhoso. Fiz o parto inteiro, fechei até a pele, né? Foi bem tranquilo, foi emocionante, mas bem tranquilo. Graças a Deus também não.
não é fácil, né? Não deve ser tão fácil assim, tão natural como é, talvez, nos outros exercícios da sua profissão, né? Mas você sabe que eu fiquei extremamente tranquilo, fiz tudo como se fosse, né? Como se não fosse a minha esposa, o meu filho, né? Foi muito bom, muito bom. E, assim, parto é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, né? Eu acho que o nascimento é algo fascinante, algo. O pré-natal já é fascinante, mas você ver nascer uma pessoa ali é inexplicável. Você lembra bem do seu primeiro parto? O primeiro que você fez, Eu Adriano? lembro, viu? Eu lembro. Mas você É, sabe que, assim, eu já fiz muito parto, né? Graças a Deus já fiz muito parto. Então, e só santista, né? Quer dizer, eu no começo da carreira, bem lá no começo, há uns 18 anos atrás, eu trabalhei alguns dias na Praia Grande, alguns dias em Mongaguá, né? Mas quase nada em relação a Santos, né? Santos eu já estou há 20 anos trabalhando. Então, assim, só nasce santista comigo, né? você sabe que o primeiro júri que eu fiz foi em Ah, 1997. O Melhado deve lembrar dele, com o saudoso Walter de Carvalho, que foi um grande criminalista que tivemos aqui na região. E o Walter me fez o convite em 97 para acompanhá-lo no júri na comarca do Guarujá, nossa cidade vizinha aqui. Mas eu acreditava que eu iria acompanhar o Walter somente na bancada, ficaria de papagaio de pirata. Mas eu estudei o processo, por curiosidade, eu estudei bastante aquele processo, já que eu ia sentar na bancada com ele, achando que eu iria auxiliá-lo com informações. E aí eu nunca me esqueço, no carro, durante o caminho para o Tribunal do Júri do Guarujá, ele me vira, ele me chamava de mamá. Ele falou, mamá, falei, fala, doutor Walter, eu vou falar isso, 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 eu gostaria que o resto você tocasse. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu vou falar sobre essa parte, essa e essa do direito, e o resto, depois que eu terminar, você assume a tribuna do júri. E aquilo me pegou de surpresa, mas eu não podia falar não, que era uma oportunidade ímpar na minha vida, né? E ali eu estreiei no Tribunal do Júri, em 1997, mas me considerando, naquela ocasião, como se fosse, achei que eu fosse escapar. eu acho que ficou mudo. Marcelo, você está mudo. Tá mudo, mudo. Marcelo, você está mudo. Mudou. Acho que o Marcelo está... Parece que ele está travado, Adriano. Está sem som, né? Não, você que está sem som, Marcelo. Você. Oi. Agora voltou. Voltou. Aí. Você que estava sem som. Tá ouvindo agora, Marcelo? Tá ouvindo? Marcelo, está ouvindo? Eu acho que ele não está ouvindo, Adriano. Hoje está acontecendo de tudo, viu? Eu já peguei. Aí, voltou, Marcelo? Está ouvindo a gente? Eu não escuto vocês. Agora a gente escuta. Eu não escuto vocês. E agora a gente te escuta. Ele Acho saiu que agora ele caiu voltar. de vez. Mas, Adriano, vamos lá, vamos tocar esse programa, que hoje já aconteceu de tudo, né? Eu estava em São Paulo, peguei uma chuva enorme para conseguir chegar, e agora já estou em Pedro de Toledo, aqui no Vale do Ribeira. Muito prazer, Marco. O prazer é todo meu, mas eu acho que nós já nos conhecemos, pelo menos do Ana Costa. Eu trabalhei uns 6 anos no Ana Costa, ali eu e o Dr. Messias Elias Neto, lá no Plano de Saúde. Trabalhamos uns 6 anos ali. Quase eu 7 lembro anos. bem da sua fisionomia, mas eu não lembrava de nome. Mas é que eu acho que eu estava mais gordinho e mais novo, né? Isso aí já estou falando de 2001, 2000 e pouco. Mas eu lembro, Você lembro de então está num caminho bom, porque
Você era mais novo, mas estava mais gordinho e emagreceu. Eu estou ficando mais velho e mais gordo. Esse é o pior. Eu emagreci bastante. Eu fiz uma reeducação alimentar agora. Eu emagreci 31 quilos. Que beleza. De novembro para cá, eu estava me sentindo muito mal, com gordo, né? E eu comecei a fazer uma reeducação alimentar e eu consegui aí voltar a pedalar, voltar a correr. E eu acabei diminuindo, né? Não perdendo, mas diminuindo 30 a 31 quilos, basicamente. Parabéns, hein? Porque não é fácil isso. Não é nada fácil. O metabolismo vai piorando, né? Vai diminuindo. Fica cada dia mais difícil a gente emagrecer, né? Foi um dos pensamentos que eu tinha. Eu estava fazendo 55 anos, eu falei, eu acho que está na hora de eu começar, porque daqui para frente a gente só vai acumulando, né? Então, estava na hora de dar uma mexida nisso. Realmente deu certo. Mas, Adriano, doutor, me fala uma coisa. Como é que está essa questão dos nascimentos nessa época de pandemia, né? Eu falo que é pandemônio, né? Nós estamos vivendo aí uma pós-guerra, né? Vamos viver uma pós-guerra, né? Eu acredito que isso está influenciando em tudo, até na questão de novos nascimentos. Eu acho que vai ter uma mudança, inclusive, nisso, não é? Você não acha? O que acontece é o seguinte: nós estamos no meio de uma pandemia, de uma doença extremamente grave, né? Pouco conhecida. Eu acho até, estava falando antes para o Marcelo, eu acho que você chegou a ouvir também, que assim, hoje a medicina já sabe tratar muito melhor essa doença do que sabia 3 meses atrás, né? Então, 4 meses atrás. Então, assim, a medicina já evoluiu muito em relação a essa doença, mas não deixa de ser uma doença extremamente grave, né? Porque a transmissibilidade dela é muito alta, é muito fácil você pegar o coronavírus. A gente acha, os números, as estatísticas, os estudos falam que a letalidade é até pequena, é menor que 1%, que a nossa nunca bateu 1%, sempre foi em torno de 7%, depois caiu para 5 e pouco, né? Então, assim, tem gente que fala já em 3,5%, mas o que acontece também, por que a letalidade é muito maior? Porque há uma subnotificação dos casos, né? Então, assim, parece que morre muito mais gente do que realmente morre, né? Estatisticamente falando, proporcionalmente. Agora, os nascimentos não param, né? Não param. Mas uma coisa que as pessoas podem ter mais tranquilidade um pouco é que, assim, os hospitais conseguiram isolar bem as áreas, né, de Covid e das não Covid. Então, assim, hoje em dia, você comentou aí do hospital que já trabalhou, lá nós temos, assim, área vermelha, área amarela, tudo extremamente separado. E, com certeza, a maternidade está bem separada da área vermelha. Claro que nós temos também pacientes gestantes com Covid, né? Lógico. Mesmo então, dentro da maternidade, a gente tem a divisão da paciente com Covid, da não Covid. É que a minha preocupação estaria na questão da incerteza, né? Hoje eu estava até lendo algumas publicações, inclusive com relação à própria política, né? O momento político que nós vamos enfrentar agora, né? Que as pessoas estão entrando numa zona de incerteza tão grande que influenciaria, inclusive, em constituir família, ter filhos, comprar ou não comprar imóvel. E isso também estaria influenciando, inclusive, na questão da eleição, até favorecendo, de uma certa maneira, em quem está hoje, quem está no poder, quem está com mandato, né? Porque a população entra numa situação de não querer novidade, ou não querer mudar, ou não querer assumir novos compromissos. Eu acredito até que vai mudar realmente a maneira da gente pensar, né? Da gente planejar o futuro, né? E com relação, só mais um detalhe que eu acho,
eu fui diretor do plano de saúde lá, então a gente sempre mexia com estatística e continua mexendo até hoje. Eu entendo que o índice de mortalidade perante ao índice de pessoas contaminadas, ele é pequeno. Mas quando você coloca uma faixa de idade específica, eu acredito que ele fique maior. Porque muda o mundo analisado, né? Muda o total analisado. Né? Não, lógico. É assim, o índice de letalidade total da doença, né? Ele leva em consideração até as crianças que não são, geralmente são totalmente assintomáticas, né? Lógico. É o montante, igual você falou. Agora, você vai para uma população mais idosa, né? Com certeza essa letalidade aumenta e bastante. Mas tem vários fatores de risco, né? Doenças pré-existentes, hipertensão, diabetes. A obesidade é um grande fator de risco, viu? Um grande fator de risco. Então, assim, e outra coisa também que eu pensei que você fosse falar, que é o seguinte, a letalidade, realmente o índice de letalidade importa? Importa. Mas para aquela família que perdeu alguém é 100%, né? É o que a gente fala na medicina. Né, Marcelo? Você também está ouvindo agora a gente? Quem perdeu o seu ente querido, né? Eu, particularmente, cheguei até a perder uma tia, mas, assim, para aquela família é 100%. Então, assim, é uma doença que as pessoas têm que ter a consciência que é uma doença grave. Hoje, vale também ressaltar para o pessoal que a gente está sem máscara, porque cada um está num ambiente, né? Né? Mas, assim, todos os cuidados têm que ser mantidos. Todo mundo higienizar as mãos, usar álcool gel, usar máscara. Tem vários estudos que mostram que o uso da máscara diminui extremamente o índice de contaminação, né? Chega a diminuir em torno de 95%. Claro que tem gente que não usa a máscara de forma correta, deixa até o nariz de fora, né? E isso aí não adiantaria. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração também é o equilíbrio entre a saúde e o restante do mundo, né? Igual você falou, a economia, etc. Daí que vem, né, a flexibilização de forma correta, mas vai ter que existir também, né? O médico tem uma certa resistência, que a gente sempre tem, mas, assim, tem o outro lado, né? Eu estou falando muito, né? Desculpa, gente. Mas, assim, é que eu Aqui é um bate-papo mesmo, viu? O coronavírus, ele gerou várias doenças na nossa população, né? Também não é fácil, o isolamento não é nada fácil, né? Não sei se... Eu cheguei a ficar isolado, mas por muito pouco tempo, quando eu tive coronavírus, né? Eu fiquei uns 20 dias dentro do meu quarto. Mas, assim, a gente viu muito mais depressão, a gente viu muito mais violência doméstica, a gente viu muito mais casais se separando, problemas de ansiedade. Sabe que em casa aconteceu uma coisa interessante? Marcelo conhece meu filho mais novo? Ele tem 5 anos. O dia que eu fui tentá-lo levar para a rua, ele não queria entrar no elevador. Você entendeu? Então, assim, o problema psicológico também agora nas pessoas é muito intenso, é muito acentuado. Então, a doença, o vírus, foi muito maléfico realmente para toda a sociedade. Aí vai desde a economia, mas a parte psicológica atingiu muitas pessoas também, viu? Está sendo assustador as sequelas psicológicas que está tendo. E vocês acham que aí nós somos aqui, os três são políticos, né? Apesar de advogados, médicos, mas a gente acaba sendo político. A influência disso tudo agora na próxima eleição. Eu acho, no meu ponto de vista, vai ser uma eleição contaminada.
Pode ser realmente no que você disse, Melhado. Me ouve bem? Estou ouvindo. Pode ser que tenha essa contaminação, do meu ponto de vista, de que você já relatou, de que hoje o povo não quer muita mudança, não quer pensar em outras novidades, né? Então, talvez isso tenha um reflexo realmente nas urnas. Mas tem um ponto muito interessante aqui, quando a gente fala em renovação, sobretudo no que a gente fala, talvez, aí no majoritário, né, no executivo, quando a gente analisa que, assim, nós passamos aí décadas, realmente, com falta de UTIs, né, com falta de uma série de circunstâncias, de aparelhos, etc., e, de repente, em um estalar de dedo, sob a medida emergencial, nós tivemos aí centenas de milhares, talvez, de UTIs surgindo no nosso país. O que me parece, então, na verdade, que mais do que dinheiro, faltava uma boa gestão, um bom gerenciamento da aplicação desse dinheiro, porque esse é um ponto também interessantíssimo, né, que eu, talvez como leigo, não sou um gestor, daí nunca fui da área da saúde, um ministro da saúde, um secretário de saúde, mas verifico que inúmeros leitos surgiram, né, nesses campos aí adversos, em estado emergencial, e isso foi através de dinheiro, surgiu. Né? Então, assim, de algum lugar tirou, mesmo que nessa medida emergencial. Então, é um ponto interessante, onde talvez, né, o povo, em uma análise mais aprofundada aí da matéria, leve em consideração também, né? Então, assim, aqueles que estavam no poder há muito tempo não tiveram um olhar, né, bem cuidadoso para essa nossa área, que sempre foi tema de palanque de governos, né? Quando falamos da área de saúde e educação, onde todos nós três aqui militamos, né? São temas de palanque de eleição, de campanha. E agora nós vivemos na pele, efetivamente falando, a dor de uma má gestão, da má aplicação do dinheiro nesse setor. Adriano? É assim, eu como médico, eu acho que a medicina foi deixada de lado há muito tempo. Embora, assim, nós estamos num dos melhores lugares do país, né? A saúde aqui na nossa, pelo menos na nossa cidade, não vou falar na nossa região, porque já teve cidade aqui que ficou anos sem um hospital, né? Então, assim, mas a saúde no nosso município é uma das melhores do país, embora tenha várias coisas para serem melhoradas, sempre tem. Agora, a saúde em si, em todo o país, sempre foi deixada de lado. Os médicos, o médico tem um problema, eu falo sempre, que é uma classe que trabalha muito, né, e acaba não se atentando para esses, não tendo força até de grupo para poder exigir as condições de trabalho. Os médicos, às vezes, trabalham em condições que não poderiam trabalhar, né? Então, a medicina foi deixada de lado, a gente tinha um déficit de UTI, e é o que o Marcelo falou, dinheiro existe, mas talvez não seja interessante, não seja uma área que apareça tanto e que, né, e que seja interessante investir. Mas sempre a gente teve déficit de leitos no país, a gente tem déficit de até insumos para trabalhar, tem déficit de aparelhagem, entendeu? Então, assim, eu falo que o país tinha que priorizar, eu falo que é um país que poderia ser rico, mas é um país pobre em desenvolvimento, e tinha que aprender a priorizar as áreas essenciais. Eu sempre me irritei muito se querer fazer alguma coisa fora da saúde e da educação e deixar essas duas áreas desamparadas. Eu acho que tem que priorizar. Mas eu entendo também, Adriano, que assim,
Eu concordo que existe um problema sério de gestão. Os investimentos não acompanham o crescimento da população e nem o envelhecimento da população. Talvez os recursos estejam sendo empregados em lugares errados. A outra situação é que se pensa muito, os prefeitos, de uma grande maioria, eles pensam na cidade dele, mas não pensam em região, né? Hoje a gente faz parte aqui de um consórcio, que é o Codivar, que é um consórcio de 25 municípios, e eu entendo que alguns assuntos devem ser discutidos regionalmente. É tipo o Condesb aí, que ninguém se entende direito, né? Quer dizer, saúde, a parte de lixo, né? de resíduos sólidos. Existem alguns assuntos, a própria educação, por exemplo, já na educação mais técnica, existem alguns assuntos que devem ser discutidos aí regionalmente, a gente não consegue fazer. Mas hoje nós estamos passando aqui, Marcelo, uma situação aqui no Vale, de novo, porque o Ministério Público fez um ofício orientando que a área retorne à zona vermelha. Eu fico abismado hoje, essas interferências do judiciário, não só no Poder Executivo, mas também na questão de saúde. Eles viraram médico, viraram prefeito, eu não entendo mais isso. Como que isso está acontecendo em todas as áreas? É difícil, né? Eles criaram um poder que assim, não tem mais o que fazer, é melhor dar a chave para eles, né? O que você acha disso? Eu já ouvi em declarações de membros do Ministério Público, em fala aí registrada, onde eles declaram abertamente que nas pequenas e médias cidades o Ministério Público já tomou conta, sem efetivamente correr, né, ou incorrer nas eventuais responsabilidades de improbidades administrativas, né, como tem o prefeito, talvez, na gestão da sua cidade. Então, e é verdade, olha aí, mais um grande exemplo agora, nosso amigo Melhado traz aí, na sua região, o Ministério Público realmente vem dando as cartas na área não só da segurança pública, mas também em outras áreas, como agora na área da saúde. Isso é verdade. Lamentavelmente, essa é uma infeliz verdade. Doutor Adriano, o que o senhor acha dessa questão? Porque assim, é difícil nós fazermos aí saúde universal, né? E o Brasil é um dos poucos países, né, em que pese talvez os recursos serem mal geridos, mas assim, o esforço que se faz, a área médica, a área de saúde, para que consiga fazer uma saúde universal, né? São poucos os países do mundo que tentam fazer desse tipo, né? E é uma loucura. Agora, eu também acho isso. A saúde pública no país, ainda, se você for ver mundialmente, é uma das melhores, mas aqui no estado de São Paulo é uma das melhores, né? Sim. Porque a gente fala que são vários países dentro de um, né? E isso é uma verdade, né? Não precisa nem ser de um estado para o outro. Às vezes, dentro do mesmo estado, as diferenças são discrepantes. Agora, eu acho que um dos problemas da saúde hoje, que a gente viu bastante na pandemia, é querer politizar a saúde, é querer influenciar demais dentro da saúde, igual quiseram fazer. Vocês sabem disso. Segundo ponto que eu acho, aí o Marcelo poderia ajudar a gente, a saúde não pode ser considerada como uma área como outra área. Não dá. Porque o que acontece é o seguinte, as coisas da saúde, às vezes, são emergenciais. A gente vê, Marcelo, que assim, todo o processo até, sei lá, de licitação ou de qualquer outra coisa dentro da saúde é colocado pela parte jurídica como sendo igual a qualquer uma, e às vezes não é. Não tem como. Entendeu? Muitas vezes não é. Não pode faltar medicação lá naquele pronto-socorro e etc. Então, assim, existem algumas coisas que a saúde e o judiciário têm que realmente entrar num acordo, tem que
um ouvir a parte técnica do outro e ver o que dá para melhorar. Eu vejo Mas você muito sabe, isso, Marcelo. você sabe, Adriano, que isso ocorre nos 4 cantos do país. Sim. Nós, no ano passado, eu e minha equipe, nós trabalhamos numa operação daquela marcha mundial da juventude, quando veio o Papa Francisco para o Brasil, vocês devem lembrar, no Rio de Janeiro. Sim. E o então prefeito Eduardo Paz, diante daquele volume de pessoas previstos, foram mais de 3 milhões de pessoas espalhadas pela capital do Rio de Janeiro, diante da marcha estudantil. Viu-se obrigado a contratar de forma emergencial, licitar de forma emergencial ambulâncias, né? Porque imagina-se que nesse universo de 3 milhões de pessoas, muita coisa pode acontecer, muita gente passar mal, acidentes, incidentes, ocorrências naturais da aglomeração de pessoas. E o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro acabou denunciando o então prefeito Eduardo Paz e todos os empresários que venceram a licitação. Nós trabalhamos no processo e esse processo, os empresários, o ex-prefeito carregou durante um período de tempo, isso traz uma sequela muito grande a todos emocionalmente, mas no final do ano passado, dezembro, a juíza de primeiro grau acatou a nossa defesa, né, na resposta à acusação e acabou absolvendo sumariamente não só o Eduardo Paes, como todos os empresários que participaram e venceram a licitação. Mas realmente é tudo isso que nós estamos falando aqui, né? É o Ministério Público, muitas vezes, é o Poder Judiciário interferindo em ações que é da área da saúde, só eles sabem a necessidade, efetivamente falando, da aplicação daquela medida, muitas vezes emergencial. Deve-se ter uma medida intermediária, talvez. Eu iria propor isso antes de instaurar um inquérito policial, uma ação penal, que se instaure um procedimento, né, intermediário, a lista de ouvir efetivamente especialistas da área que possam efetivamente atestar ou não a real necessidade das medidas adotadas, né? Mas é muito mais fácil hoje instaurar um procedimento policial, depois uma eventual ação penal, e isso traz um abalo, um desequilíbrio imensurável a todos, né? Sobretudo a sociedade, que acaba perdendo no final das contas. É isso aí. Agora, essa judicialização da saúde, você estava falando de um caso, eu tive, lembrando agora, recentemente, discutindo com um promotor a questão de quase que uma ordem para que se fizesse uma cirurgia bariátrica, né? E a cirurgia bariátrica tem todo um protocolo para fazer. Não é assim, se a pessoa estiver desestabilizada com diabetes, hipertensão, outra coisa, você não pode fazer isso. Então, é o que o Adriano falou, e você também, Marcelo, a gente tem que achar um meio termo, porque existe uma área técnica específica para a saúde e ela tem que ser respeitada. Eu defendo muito isso. Mas eu queria, aproveitando a palavra do próprio Adriano sobre isso, onde existem vários Brasis dentro de um único Brasil, essa doença ela não acaba tendo aí agravando um pouco essa diferença social, esse abismo social que existe no país. Não que a doença em si, ela não escolhe, né? Quem está numa classe A ou B, ou quem se ela vai atingir a todos. Eu entendo que para que a gente fique imune, aí a gente vai um bom tempo ainda, muita gente vai ser contaminada ainda. Mas não nesse sentido, mas em outros, por exemplo, como trabalhar em home office ou as escolas com aula virtuais. Online. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem equipamento suficiente em casa. Eu disse, inclusive, aqui já na rádio outro dia, que eu estou sabendo de algumas empresas grandes em São Paulo que estão fazendo vistoria na casa de pessoas para ver se essa pessoa tem condição de fazer o trabalho em home office, porque ela precisaria ter um cômodo a mais, ela precisaria ter uma cadeira, um móvel, não ter 8 pessoas morando na casa, 5 cachorros, aquele negócio todo. Então, eu entendo que talvez isso venha até agravar aí
essa diferença social, e que não é fácil você ser gestor público no país, porque você não tem o meio termo, né? Ou você tem os dois extremos. É muito complicado tentar conciliar essas ações. Marcelo, você... Para mim, isso tudo é uma novidade, né? Porque vocês sabem que, além de professor e advogado, eu sou professor universitário, e eu nunca me imaginei estar ministrando uma aula da forma que eu estou agora, sentado, né? Sempre em pé, articulando, andando pelas salas, sentindo a vibração dos alunos, porque eu acho que é muito importante que o profissional, né, entenda a reação do comportamento, até dos olhares dos alunos, das dúvidas. E aqui, desta forma, às vezes você não consegue efetivamente absorver, né, eventual dúvida de um determinado grupo ali da sala de aula. E quando você está na aula presencial, melhor de Adriano, um pouco mais de atenção, você consegue observar até que, quando ele levanta a sobrancelha, aquela sua fala despertou uma certa curiosidade, né? Você explora um pouco mais aquele tema, ou um olhar tentando buscar mais atenção, é porque talvez ele esteja confuso nas ideias, ou a sua explicação confusa, e você tenta melhorar, evidentemente, aquela sua fala, aquela sua explicação, e nós perdemos isso, né? Se de um lado a gente coloca todos no mesmo patamar, se a gente pegar hoje, vamos lá, a estrutura das escolas mais tradicionais, USP e tantas outras, o professor assume um tablado, né? Já fica num ar superior aos alunos, já impondo aquele autoritarismo, né? Então, assim, acho que a sociedade, quando recebe já informações com este ar de autoritarismo, eu não vejo com bons olhos, eu nunca vi dessa forma, né? Acho que ninguém precisa colocar a goela abaixo o tipo de informação. Nós somos seres pensantes, nós temos que discutir todos os temas com educação, respeito, mas no campo das ideias, né? Acho que na sala de aula eu sempre tentei isso com os meus alunos, né? Buscar instigá-los de uma forma saudável a debater aquele tema com o professor, né? E essa área digital, eu noto que ficou um pouco mais interessante, até porque talvez ele pergunte ali pelo chat, coisa que ele não perguntaria por uma vergonha ou qualquer outra situação em sala de aula, levantar a mão. Acabou nivelando, aproximando muito o profissional, sobretudo agora eu digo o professor, do aluno, né? Fora isso, você vê só, são outras realidades, né? Eu, quando comecei a dar aula lá anos atrás, o aluno ia com o código, a caneta e o caderno. Hoje você dá aula, né? Ele está com o smartphone dele, ele está fazendo as pesquisas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da STJ. Então, o professor tem que estar sempre muito antenado, tem que estar muito atualizado, porque, às vezes, a informação ali, ele já buscou 10 passos à sua frente rapidamente no link da internet. Então, muito interessante tudo isso. A gente já pegou, essa nossa geração, essa evolução, né? Onde deixou de lado somente o livro, a caneta e o papel, nós, professores, e passamos a ter que enfrentar, evidentemente, essa máquina, que é muito mais veloz do que tudo. Então, isso é muito legal. Isso é legal porque passa a ser um desafio para nós também, né, aos professores, né? Então, é legal, você tem que estar muito mais preparado em sala de aula. Mas tudo isso seria muito interessante se fosse como o Melhado e você, Adriano, acabaram de colocar também, se nós vivêssemos em um país realmente de primeiro mundo, onde todos tivessem todas as estruturas devidas para isso, né? Doutor Adriano, antes de passar a palavra para o senhor, é só para fazer um complemento aí na sua fala, disso tudo, colocar uma pitadinha e falar sobre a questão da consulta agora por teleconferência, consulta médica online. Acho que isso tudo vem dentro disso aí. E aí eu te passo a palavra aí de tudo aquilo que a gente conversou agora, para você fazer um grande resumo. Eu queria falar antes, realmente, das aulas. Eu acho que principalmente na escola pública, é muito difícil você querer fazer aulas online, né?
porque é o que você falou também. Às vezes ele não tem a internet, às vezes ele não tem o aparelho, às vezes tem um aparelho de celular da mãe e ela tem 3 filhos, por exemplo. Então, assim, é muito difícil. Eu tenho visto em casa até essa escola virtual, né, essas aulas virtuais darem certo. Igual o Marcelo falou. Tem sido, as pessoas estão se adaptando. Eu acho que o home office também vai mudar muita coisa em várias empresas, que a empresa está vendo também que dá para manter esse funcionário em casa e ele produz tanto quanto, né? Às vezes até mais. Então, assim, nós vamos ter toda uma mudança em todas as áreas. Agora, na educação fica muito difícil isso, na educação principalmente pública, por causa da falta de material. Agora, de condições, né? Agora, outra coisa também que você falou anteriormente, que é em relação aos níveis sociais em relação à doença, né? Foi uma doença até que começou naquelas pessoas de nível social e econômico um pouco maior, porque elas trouxeram até a doença de fora, foram viajar, né, para outros países e trouxeram a doença. Agora, com certeza, essas pessoas com um nível econômico melhor têm até uma possibilidade de fazer um isolamento melhor. Às vezes não fazem. Mas, assim, numa população de um nível econômico um pouco menor, que às vezes moram 10, 12 pessoas no mesmo cômodo ou numa mesma casa, não tem como existir o isolamento, concorda? Então, assim, nas áreas, infelizmente, as áreas com a população com menor nível econômico estão sujeitas a maior contaminação pela doença, pelo vírus. Não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. Agora, da telemedicina, eu já acho um pouco delicado. Tem muita coisa que a gente consegue resolver pela telemedicina, mas tem uma gama grande, né? Eu acho sempre que o exame físico é fundamental. A anamnese é fundamental, que é a conversa com o paciente. Por lá a gente consegue diagnosticar várias doenças. Mas, de longe, não é igual você examinar o paciente, né? Ela isoladamente não é igual, né? Então, assim, na minha área, por exemplo, ginecologia, obstetrícia, né? O exame físico, e em várias áreas, né? É fundamental o exame físico. Eu acho que a telemedicina ela serve, sim, para fazer uma triagem. O que eu tenho visto em várias áreas, em todas as áreas, o médico faz aquela anamnese, aquela telemedicina, onde ele vai fazer a anamnese, mas é uma triagem que serve muito para os que não precisariam ir ao médico, vamos dizer assim. Mas quem precisa ir ao médico vai ter que ser examinado, né? Então, é complicado. Eu ainda acho muito complicado. E, Marcelo, agora a gente está enfrentando as audiências online também, né? Essa semana acabei fazendo uma primeira e eu fiquei... Como é tudo novo, eu falei, e agora? Né? Mas é difícil. Eu acho que vai ser um momento aí de aprendizado, de busca. A gente vai ter que se reinventar em vários aspectos. O que eu costumo dizer, o profissional que sair na frente e investir, esse é o momento, né? Aliás, nas grandes crises, aqueles que sempre foram mais arrojados se deram melhor, né? Então, assim, essa é a nossa história. Então, esse é o momento, eu vejo alguns amigos advogados e tal, um pouco mais cautelosos em relação a investimentos. Esse é o momento que a gente precisa investir. Investir aonde? Eu tenho que investir agora na tecnologia, eu tenho que investir na informática. Eu comprei recentemente, na verdade, ganhei de presente de um dos advogados da minha equipe um microfone para sustentações orais nos tribunais e para as aulas. Então, obviamente, hoje a minha fala com a aparelhagem do escritório é infinitamente melhor do que o que eu tinha. Então, nós temos que investir. O advogado tem que investir nesse momento para poder sair na frente e ter o melhor desempenho profissionalmente, né?
Eu tive o prazer de participar da primeira sustentação oral da 11ª turma do TRF3, do Tribunal Regional Federal, uma sustentação oral. Também foi uma grande novidade. Mas ali eu tive a impressão, e me serviu daí como supedâneo para sustentar outros recursos, que não existe nada igual que o olho no olho. A sua fala, a respiração, tudo isso, né, que onde o profissional, não só o advogado, como aquele que representa o Ministério Público, né, seja estadual, seja federal, o procurador, também desempenha. Os senhores julgadores, os desembargadores ou ministro, e isso me fez, inclusive, melhor, levantar uma tese, onde recentemente, depois eu publiquei no meu Instagram até o resultado, eu consegui anular um julgamento do TJ de São Paulo, que realizou um julgamento de um recurso de apelação do nosso escritório, virtualmente, e eu já tinha me posicionado, demonstrado a oposição ao julgamento virtual, e em sede de embargos foi reconhecida a nulidade do julgamento para que fosse realizado presencialmente no momento futuro. Então, isso, obviamente, foi a segurança de argumentos que me trouxe após participar de alguns julgamentos virtuais, onde, segundo eu entendi, fere a ampla defesa, o contraditório, e não só falando também, que era o caso aí do julgamento de questão, na plenitude de defesa, quando se trata de crime doloso contra a vida. Então, mas eu acho que é muito importante que o profissional, tendo, obviamente, condições, não se acovarde. É o momento de investir no seu escritório, é o momento de investir nas suas máquinas de informática, essas aparelhagens novas de microfone, iluminação, uma boa acústica. Separa um ambiente do seu escritório, monta um estúdiozinho lá, porque vai ser importante e talvez seja uma tendência que veio para ficar, obviamente. Estão tentando implantar, né, o julgamento do Tribunal do Júri virtualmente. Há uma oposição muito forte por parte da advocacia criminal, das associações, a Anacrim, a qual eu faço parte e sou presidente do Estado de São Paulo, também vem se opondo de forma muito segura e eficaz para a não realização dos julgamentos dos tribunais do júri de forma virtual, que me parece um tremendo absurdo, né, termos um julgamento do tribunal do júri, que é aquele realizado pelo povo de forma remota, né? Assim, absurdo, totalmente absurdo. Mas nós temos que gritar, viu, Melhado e Adriano? Não podemos nos conformar com esses absurdos, que eu gosto de dizer que eu não temo, na verdade, o grito do autoritarismo. Eu temo muito mais o silêncio daqueles que sempre brigaram pela justiça. Então, assim, não podemos nos calar, temos que nos manifestar, temos que tentar adequar realmente esta nova realidade. Marcelo, vamos para as suas considerações finais. Já mandaram uma mensagem que é para a gente ir encerrando. Então, para a tua despedida, tuas considerações finais. Só queria te deixar um detalhe que eu achei bastante importante. Hoje eu fiz umas 3 reuniões em São Paulo, e eu falei isso ontem também. Os fundos de investimento estão vendo o Brasil como uma bola da vez, principalmente na área de saúde, educação e alguns mercados de construção. Por quê? Porque você tem 350 trilhões de dólares lá fora em poupança negativa. E o Brasil passa a ser aí uma situação importante para eles, principalmente pelo envelhecimento, então, a área da saúde, esse negócio todo. Eu acho que a gente... nós vamos ter que nos reinventar, mas a gente tem que estar preparado, porque pode vir dinheiro bom num país que está precisando. Mas vamos lá, considerações finais. E surgem, só fazendo um complemento ao Melhado, surgem novas empresas aí liderando o mercado. Só para vocês terem uma ideia, estava lendo numa revista, sobre grandes empresas fazendo aportes, né, sobre o combate ao Covid-19. E aí tem as tradicionais, está lá Itaú, Vale, JBS, Bradesco, Banco, Santander, enfim. E delas vem doando agora 5 milhões e 200
O iFood. Olha só, iFood. Então, por quê? É a nova tendência, o novo nicho do mercado. Doaram mais de 5 milhões para o combate do Covid-19. Então, era uma empresa que a gente já não via liderando, assim, destacando-se nessas grandes aportes, né? Então, assim, tem muita coisa interessante realmente aí no mercado. Eu gostaria de mandar um forte abraço para o pessoal da equipe. Alguns já me mandaram mensagem que estão participando aí. Doutor Otávio Rolim, Luiz Américo, Márcio Harrison, Yuri Cruz, meu irmão. A minha irmã dos Estados Unidos já mandou mensagem aqui, que eu vi também, a Márcia. Um beijo bem gostoso. A Márcia é fã número 1, viu? Olha, eu vou te falar. Se eu tiver uma fã-clube pelo menos de uma pessoa, eu sei que a minha irmã está lá. Essa é fiel. E dizer a todos que não percam a esperança, jamais não percam a esperança, né? É sempre muito importante a gente acreditar no amanhã melhor. E enquanto, eu penso assim, existirem pessoas como vocês dois aí, o Adriano, Cata Preta, você, Marco Melhado, que são pessoas do bem e de bem, eu costumo dizer que ainda resta esperança a toda a humanidade. Obrigado por serem meus amigos, obrigado por tudo. Doutor Adriano. Queria agradecer muito a oportunidade. Fiquei muito feliz. Marcos, obrigado pelo convite, você aqui com a gente. Marcelo, você é um grande irmão, gosto muito de você. E, assim, eu queria muito que a gente tirasse alguma coisa positiva dessa pandemia que a gente está passando. É uma doença terrível, uma doença grave, que todos têm que continuar tendo todos os cuidados cabíveis, mas deu para a gente ver quando a gente fez isolamento, quem fez, né, conseguiu ficar nas suas casas, o quanto importante é a família, né? Muitas vezes a gente, na nossa correria, Marcelo também vive numa correria louca, eu também fiquei 20 dias em casa, dá para a gente ver que a gente tem que procurar um equilíbrio melhor, né? Todos nós na vida, eu sempre falei, eu sempre ouvi também meu pai falar que o segredo da vida é o equilíbrio, né? Então, assim, nós temos que aproveitar, ver o valor da família, o valor do contato que a gente perdeu agora, né? É tão gostoso esse contato que a gente tem com as outras pessoas. Então, dê valor à sua família, aos seus amigos, muito cuidado com a doença, e eu tenho certeza, igual o Marcelo falou, que a gente vai passar por isso, já estamos passando, né? Os nossos índices já melhoraram bastante. Acho também que vale ressaltar que a nossa cidade fez o dever de casa, hoje a gente tem uma estrutura de saúde muito melhor do que a gente tinha no começo, e suficiente para tratar todos, porque um medo que eu, como médico, tinha era de não ter UTI para todo mundo e ter que escolher quem ia para a UTI e quem não iria, né? Então, assim, graças a Deus a gente não chegou nessa situação. Então, se Deus quiser, logo nós vamos ter a vacina aí para frente, talvez no final do ano, ou em janeiro, fevereiro, mas ainda falta um tempo. Então, todos têm que tomar todos os cuidados. Um abraço a todos, viu, meus amigos? Todos web amigos. Marcelão, um grande abraço. Marco, um grande abraço aí. Fica com Deus. Amigos, um abraço. Marcelo, um velho amigo. O Adriano também, a gente já não tivemos a oportunidade de trabalhar junto, mas a gente até chegou a conversar sobre isso. Marcelo, a gente precisa voltar a ter o nosso almoço do Fábio, né? Quer dizer, esse meio do ano não teve. A corona atrapalhou até esse almoço nosso lá. Eu falei isso para ele ontem. Ele está ouvindo o programa. Mas um grande abraço a todos. Eu não sou o comentarista oficial, é o Flávio, mas alguma coisa aconteceu, a gente tocou. Me perdoe aí o noviciado, né, de estar aqui fazendo isso, mas vamos em frente. Obrigado aí, meus amigos. Aprendi muito com vocês hoje. Eu sempre aprendo com todos. O importante é que a gente esteja junto. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Um abraço, até mais. Um abraço.